Colega médico, seja muito bem-vindo a essa aula. Eu sou o Dr. Vitor Duarte, cirurgião vascular, e atuo há anos no tratamento clínico do lipedema, dentro do consultório, com abordagem estruturada, ética, aplicável à prática médica real. Se você está aqui hoje, não é por curiosidade, é porque em algum momento da sua prática, ou muito em breve, você já atende ou quer atender mulheres com dor, aumento de volume e desproporção nos membros inferiores ou superiores. E já percebeu algo que ainda pode ou precisa melhorar na sua condição clínica. Talvez você já tenha vivido isso. Atendeu, avaliou, tratou, mas saiu da consulta com aquela sensação de que faltou clareza, faltou segurança ou faltou estrutura. Se você atende ou quer atender mulheres com dor persistente, aumento desproporcional dos membros, equimoses frequentes, aquela sensação constante de peso, desconforto, e mesmo assim ainda se sente inseguro para diagnosticar, conduzir, comunicar ou precificar o tratamento de lipedema, essa aula é exatamente para você. Hoje eu vou te mostrar o caminho para dominar o diagnóstico e a condução clínica do lipedema, com segurança em até 7 dias. Então, em poucos minutos, você vai entender por onde começar para sair do improviso e passar a conduzir o lipedema com método clínico, segurança e previsibilidade. Sem modismos, sem empurra-terapia, sem precisar mudar de especialidade, sem improviso, sem tentativa e erro, sem decisões baseadas em achismo ou apenas na intuição clínica. E como consequência natural disso, se tornar um médico reconhecido por realmente fazer diferença na vida das pacientes, com mais clareza na sua consulta, mais confiança na conduta e mais tranquilidade na sua prática profissional. Eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade. 7 dias ganhar segurança clínica com uma condição que não foi ensinada de forma estruturada na faculdade, que na prática passou quase despercebida durante a residência, se eu tivesse no seu lugar, pensando com a cabeça de médico, eu também teria essa dúvida. Será que isso realmente funciona? E é exatamente para isso que eu quero te mostrar agora. Pacientes falando que voltaram a caber em muitas roupas que não cabiam mais, reduziram dor e desconforto, recuperaram a autoestima, melhoraram a qualidade de vida, sentiram que pela primeira vez alguém entendeu o problema delas. Estou aqui com a professora Madalena, que veio de Águas Belas. Nós fizemos o protocolo de lipedema, essa primeira etapa. Eu queria saber da senhora o que achou do tratamento, como é que está se sentindo. Doutor, não tenho palavra para agradecer. Coisa boa. Por reduzir as minhas dores. Hoje eu sou outra pessoa, minha autoestima lá em cima. Maravilha. Feliz da vida quando me olho no espelho. Estou aqui com a Ana Clécia, que veio de Águas Belas. Nós fizemos o nosso protocolo de lipedema. E a Ana Clécia teve um resultado impressionante, né? Gostou demais, né? Demais. E aí ela perdeu mais de 20% do peso, 15 quilos, e ela está satisfeita. Eu queria que você contasse para o pessoal o que achou do tratamento, como é que está se sentindo. O tratamento é top, quem puder fazer, faça. Você perde peso, mas também a qualidade de vida melhora muito. A roupa que não cabia mais já sobe. Você chega numa loja e consegue comprar uma roupa top. E é isso, quem puder fazer, faça o tratamento que vale muito a pena. Estou aqui com Verônica, que veio de Jucati. Nós fizemos aí uma etapa do protocolo do lipedema. Eu queria saber de você, Verônica, como é que você chegou aqui, o que é que você sentia, como é que está agora, depois dessas semanas? Eu cheguei aqui, né, com muitas dores, uma sensação de muito peso nas pernas, muito dolorida, muito inchada. Cheguei aqui, sentia muita dor de cabeça também, até chegava a ser socorrida pelo meu esposo, né, ali para um hospital, com muita dor na cabeça. E o médico sempre dizia que eu tinha que fazer uma dieta para mim melhorar dessa dor de cabeça. Só que eu não conseguia perder nem 1 quilo. Não perdia nem 1 quilo. Nem 1 quilo. E foi muito difícil para mim, porque eu não tinha assim tanta motivação para me ajudar, né? Sim. E graças a Deus, né? Primeiramente, eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito e pela oportunidade que Ele me deu, né? De poder me cuidar. Agradeço muito ao meu esposo, que me apoiou muito, né? E ao doutor, com toda a sua equipe. Isso. Eu me senti muito acolhida aqui, de verdade. E como é que tá a vida agora? Eu vou falar. A minha vida transformou, né? Eu sou outra pessoa, mentalidade diferente. Alimentação maravilhosa que eu nunca pensei que... Eu pensei que ia passar fome. Não passou fome? Não passei fome. É um Ainda jeito que o hoje pessoal tem, eu né? me sinto muito bem, muito assim, outra pessoa. Caminhada que eu não fazia, eu sofria muito até para caminhar 5 minutos eu não conseguia. Hoje eu caminho, quando eu olho no relógio, digo, já terminou o tempo. Com facilidade. Não dói mais.
Não me acordo mais com aquela dor que eu tinha na coxa, né? Era muita dor, muita dor. Né? Era uma dormência muito dolorida, assim, quente, uma dormência que eu não tinha como explicar. Eu não sinto mais. Eu sou outra pessoa. Então, Que eu tô maravilha. feliz. Eu também, estou muito feliz. E como foi a história desse vestido? Esse vestido tá com, acho que com quase uns 3 anos que ele não dava mais. Não dava mais o vestido. Isso aqui era bem apertado, isso aqui tudo. Tava guardado, Estava esperando esse guardado dia. e eu já não tinha mais esperança de vestir. E estou muito feliz, muito, muito mesmo. Aqui com a Ana Cláudia, nós fizemos nosso protocolo de lipedema, lipetrato. Ela perdeu essa roupa, né, Ana Cláudia? Ficou um pouquinho diferente, mas ganhou muito mais. Ganhou qualidade de vida, ganhou bem-estar. E aí a gente conseguiu esse tratamento sem cirurgia, né? Um tratamento totalmente clínico, com medicação. E eu estou muito feliz que hoje ela perdeu já mais de 20 quilos. Então, realmente uma vitória impressionante. Tá de parabéns, Ana Cláudia. Ficou engraçada a roupa hoje, nem parece que é sua. Cabe outra pessoa aí, né, Ana Cláudia? Cabe outra pessoa aqui dentro. Impressionante, né? Tá feliz? Muito feliz. Valeu a pena. Uhum. Imaginar que essa roupa era bem coladinha. Coladinha, né? É. Não tem quem diga que essa E roupa era agora, tua. ó, Parece mentira, hein? Se a gente não tivesse tirado foto, não acreditava. não, quem me conhece sabe como eu tava, que até se surpreende como é que tá agora. Ó, você tá de parabéns, foi excelente no resultado e continue assim para ter essa Obrigada. mudança de vida. E agora, eu quero que você preste atenção em uma coisa, porque talvez assistindo esses depoimentos, você tenha pensado, ok, funciona para o paciente, mas a pergunta que realmente importa é outra. E isso resolve a minha dúvida, a minha insegurança na prática? E deixa eu te dizer com muita clareza, eu já estive exatamente nesse lugar, antes de organizar esse método. O que eu mais queria era ter segurança para fechar um diagnóstico sem ficar em dúvida, ter um passo a passo claro de condução, saber quais exames solicitar, saber quais medicamentos utilizar, entender como integrar outros profissionais no atendimento multidisciplinar do lipedema, parar de sair da consulta pensando, será que eu conduzi da melhor forma? Ter confiança para explicar o tratamento para o paciente, porque no final o problema nunca foi falta de conhecimento, foi falta de um modelo clínico bem estruturado. E é exatamente isso que começa a mudar quando você organiza o seu raciocínio clínico. É importante eu deixar algo muito claro desde já. Não tem milagre aqui, não tem atalho antiético, não tem promessa vazia. O que existe é organização de raciocínio clínico. E existe uma diferença enorme entre aprender algo do zero e organizar algo que você já faz, mas hoje de forma dispersa. É exatamente isso que torna esse prazo possível, porque isso funciona de verdade. O que eu vou te mostrar aqui não vem de fora de internet, de modismo, de tentativa aleatória e nem de opinião solta. Isso vem da prática clínica real, organizada e repetida. Esse método ele foi construído a partir de dezenas de pacientes acompanhadas, com protocolos clínicos estruturados, evolução documentada, com métricas de dor, função, adesão e resposta clínica. Avaliação clínica antes e depois, focando em tecidos, sintomas, qualidade de vida, depoimentos reais de paciente falando da experiência e da mudança na condução. Prática clínica ativa, com alta demanda de pacientes com lipedema. Participação em podcast, programa TV e rádio, sempre com abordagem responsável e educativa. Mas deixa eu te dizer algo muito importante. Autoridade, para mim, nunca foi palco. Nunca foi número de seguidores, nunca foi aparecer. A autoridade para mim sempre foi resultado clínico real, a paciente que melhora e o médico que sabe exatamente o que está fazendo. Antes de eu te explicar o método, eu preciso te contar como o lipedema entrou na minha vida. Mas antes disso, eu vou te contar quem eu sou na prática. Eu venho de uma família inteira de profissionais de saúde. Meu pai é cardiologista, intensivista, minha mãe é psicóloga, eu tenho uma irmã oftalmologista e outra dentista. E achei pouco, ainda casei com enfermeira. Então a saúde sempre foi assunto de mesa lá em casa. Eu me formei em medicina em Maceió, na Universidade Estadual de Alagoas. Depois fiz residência em cirurgia geral, fiz residência em cirurgia vascular em Recife e tenho mais de 20 anos de formado. E como a maioria dos médicos, eu comecei de baixo. Eu fui plantonista final de semana, eu trabalhei em PSF, eu fiz ambulatório de prefeitura, atendi por convênio, peguei a agenda cheia, volume alto e a margem apertada. Também fui um dos professores fundadores do curso de medicina da Universidade de Pernambuco, em Garanhuns, aprovado em concurso. Então, eu vivi a medicina real.
Eu já estive na posição de correr atrás de plantão, já estive na posição de atender 30 pacientes no dia, já estive na posição de fazer conta no final do mês. Eu escolhi voltar para Garanhuns, que é a minha cidade natal, no interior de Pernambuco, cidade com cerca de 150 mil habitantes, porque eu sempre acreditei que o impacto real ele não depende de um grande centro, ele depende de fazer a medicina bem feita, onde as pessoas realmente precisam. Eu também sempre tive um lado empreendedor. Nós abrimos uma loja do Bob's Fast Food em Garanhuns, virou um sucesso, recebemos o prêmio de segunda melhor loja do Brasil em gestão, expandimos para 5 unidades em 2 cidades diferentes, tivemos mais de 60 funcionários e mesmo com faturamento alto, resolvi vender todas as lojas. Eu tomei uma decisão muito consciente, me dedicar exclusivamente à minha prática clínica. Porque, no fundo, era ali que eu sabia que poderia gerar mais impacto. E foi nesse momento que algo começou a me incomodar profundamente. Na minha clínica, um padrão começou a se repetir. Mulher chegava exausta, com dor, aumento desproporcional das pernas, dos braços, sensibilidade ao toque, equimoses frequentes e os exames vinham todos normais. As orientações muitas vezes eram genéricas e geralmente a conclusão era simples demais e injusta com elas. É obesidade, é falta de disciplina. Mas aquilo não explicava o que eu via na minha frente. Eu tratava o que estava ao meu alcance. Eu tratava as varizes, eu melhorava um pouco, mas não resolvia. E a paciente voltava dizendo, doutor, ainda dói, ainda pesa, ainda incomoda. E eu sentia algo difícil de admitir como médico. Eu estava fazendo o melhor que eu sabia, mas eu sentia que não era o suficiente. Não era falta de esforço, não era descaso com a paciente, era falta de um mapa clínico claro. Mas teve um momento que se deixou de ser apenas profissional e virou pessoal. E eu lembro exatamente o dia que isso mudou para mim. Minha esposa estava visivelmente incomodada, ela olhava para os braços, tentava esconder, e naquele dia ela virou para mim e falou o que me marcou. Eu acho que vou ter que fazer uma lipo nos braços, porque isso não melhora. E não era só estética, era frustração, era desconforto, era cansaço de não entender o que estava acontecendo. Naquele momento, eu não estava diante de uma paciente, eu estava dentro da minha própria casa. Eu via aquilo todos os dias, a dor, a sensibilidade, o aumento de volume, o impacto na autoestima e, ao mesmo tempo, eu era o cirurgião vascular da família, mas eu não tinha um raciocínio clínico organizado para aquilo. E foi ali que ficou impossível ignorar uma verdade incômoda. O lipedema, ele não era raro, não era novo e definitivamente não era apenas estético. E mais do que isso, eu não podia mais continuar conduzindo isso no improviso. Foi depois desse momento que eu entendi que eu precisava parar de buscar respostas soltas e começar a organizar um método clínico de verdade. E em 2019, durante o 27º Congresso Mundial de Linfologia em Buenos Aires, isso ficou ainda mais evidente para mim. Enquanto o lipedema era tratado como tema central no cenário internacional, com protocolos, discussões, diretrizes claras no Brasil, ele ainda era praticamente invisível na prática médica diária. Ali, eu entendi algo fundamental. O problema não era a falta de ciência, o problema era a ausência de um método clínico aplicável à realidade médica do consultório. Foi aí que eu mergulhei de verdade no tema. Eu estudei, eu fiz curso com nutrólogos, dermatologistas, cirurgiões plásticos, cirurgiões vasculares, me aprofundei na fisiopatologia, busquei entender o que estava por trás da dor, da progressão, da resposta inflamatória do tecido, do comportamento clínico. Mas percebi algo que muitos médicos vivem hoje. Entender não é mesmo que saber conduzir. Porque uma coisa é aprender partes. Outra, completamente diferente, é ter alguém que te ensine o processo inteiro. E esse foi o ponto que mais me incomodou. Eu encontrava informação solta, encontrava explicações isoladas, encontrava conceitos, mas não encontrava um método mostrando de forma clara como pensar o raciocínio do início ao fim, como fechar o diagnóstico com segurança, como decidir a próxima etapa, como ajustar a conduta e como acompanhar de forma estruturada, como integrar o cuidado multidisciplinar sem virar improviso. Na frente do paciente, a pergunta continuava sendo a mesma: o que eu faço agora? E foi ali que eu entendi o que faltava não era mais estudo, era um passo a passo clínico, único, um mecanismo de condução, um raciocínio organizado que ligasse diagnóstico, tratamento e acompanhamento dentro de uma mesma lógica.
Então eu comecei a construir esse caminho. Primeiro eu organizei meu próprio raciocínio, depois aplicando isso na prática, inclusive dentro da minha própria casa, no cuidado da minha esposa. E foi justamente aí que tudo começou a mudar, porque quando eu passei a aplicar esse processo de forma estruturada, eu deixei de ter melhora aleatória e comecei a ver lógica clínica, resposta mais consistente e mais clareza na tomada de decisão. Foi exatamente dessa construção que começou a ficar claro para mim. Eu não estava apenas estudando mais, eu estava organizando um raciocínio clínico que funcionava na prática, um processo, um passo a passo, um jeito de conduzir o lipedema, desde o diagnóstico até o acompanhamento clínico, com um protocolo estruturado, fase a fase, decisões claras em cada etapa. E quando isso começou a se estruturar, os resultados deixaram de ser aleatórios e passaram a fazer sentido. Mais consistência, mais previsibilidade, mais segurança na decisão. Foi ali que eu entendi uma coisa decisiva. Eu tinha construído um passo a passo único. E antes de entrar nessa parte prática, deixa eu te falar algo com muita clareza. Essa aula não existe por falta de paciente, muito pelo contrário. Toda vez que eu falo sobre lipedema, eu recebo mensagem de paciente do Brasil inteiro. Pessoas querendo acompanhamento, querendo um tratamento, pedindo ajuda. Isso só mostra uma coisa, a demanda é enorme e muito mal atendida. A grande maioria dessas pacientes ainda não são diagnosticadas corretamente. E isso não é falta de doença, é falta de diagnóstico. O lipedema não é raro e talvez esse seja o maior erro que a gente comete hoje na prática clínica. Hoje, os estudos mostram que entre 10 a 12% das mulheres apresentam características compatíveis com lipedema. Agora, pensa comigo, estamos falando de milhões de pacientes, mas o dado que mais chama a atenção não é esse, é que 90% dessas mulheres ainda não têm diagnóstico correto. Elas passaram por consultórios, elas fazem dieta, fazem tratamento e continuam sem resposta. Não porque não existe o que fazer, mas porque o problema não está sendo identificado da forma certa. E isso não é uma tendência, isso é um atraso diagnóstico em massa. E é exatamente isso que cria uma das maiores oportunidades clínicas hoje. Porque quando você começa a enxergar o lipedema com mais clareza, você deixa de ser mais um médico que tenta ajustar a conduta e passa a ser um médico que entende o que está acontecendo. Isso muda tudo. Muda o diagnóstico, muda a condução, muda a resposta da paciente e, principalmente, muda a forma como você é percebido na sua prática. Quando você junta esses dados, alta prevalência, baixo diagnóstico, alto impacto na vida da paciente, você percebe que isso não é só uma condição clínica, isso é uma lacuna. E toda vez que existe uma lacuna na medicina, existe uma oportunidade. Hoje, o lipedema ainda é um campo pouco explorado. Poucos médicos têm segurança para diagnosticar, menos ainda sabe conduzir de forma estruturada. Isso significa uma coisa muito simples. Quem chega primeiro, bebe da água limpa. E eu não estou falando só de posicionamento, não. Eu estou falando de prática real. Hoje, quando você conduz um caso de forma estruturada, com acompanhamento, protocolo e resultado, você cria uma linha de cuidado completa, porque deixa de ser uma consulta isolada, uma orientação genérica e passa a ser um tratamento estruturado, com começo, meio e acompanhamento. E, naturalmente, isso se traduz em valorização profissional, porque um protocolo bem conduzido, ele envolve avaliação, acompanhamento, ajustes, equipe e tempo clínico. E isso tem custo, mas também tem valor. Hoje não é incomum ver protocolo nessa área sendo conduzido a partir de R$15 mil ou mais, quando você estrutura isso corretamente. Você tem margem, tem previsibilidade e sustentabilidade na prática. Mas deixa eu ser direto com você. Isso não começa pelo valor, começa pelo método. Porque quando o cuidado é bem feito, o valor deixa de ser objeção e passa a ser consequência. Quando você junta tudo isso, alta demanda, baixa concorrência qualificada e um método que te dá segurança, você não tem só uma melhora clínica. Você tem uma mudança real na sua prática, mais previsibilidade, mais consistência, mais confiança na decisão e, como consequência natural disso, uma prática mais valorizada, mais estruturada e sustentável ao longo prazo. Porque no final, não é sobre ganhar mais, é sobre finalmente ser bem remunerado por um cuidado bem feito. E foi exatamente por isso que eu decidi compartilhar esse método. Porque se eu consigo ajudar você como médico a identificar melhor, a conduzir com mais segurança
e a tratar de forma estruturada, você não melhora só uma paciente, você melhora dezenas, centenas, e isso impacta diretamente a qualidade de vida dessas mulheres e também a sua prática, a sua segurança e a sua vida como médico. Porque no final, isso não nasceu de uma oportunidade de mercado, nasceu de um desconforto real, de ver pacientes sendo mal conduzidas, de sentir que o conhecimento existia, mas não chegava onde precisava. E se existe uma forma de mudar isso, é colocando um método na mão de quem está na ponta, de quem já atende, de quem já se importa. No final, essa é uma forma de ampliar esse impacto, de sair do individual e começar a transformar isso em algo muito maior. Erro número 1, tratar o lipedema como obesidade. Esse é o erro mais comum e mais perigoso, porque o problema é que o lipedema não é uma doença metabólica simples. Ela envolve alteração do tecido adiposo, processo inflamatório crônico, comprometimento microvascular e linfático. Ou seja, o comportamento clínico é diferente. E quando você trata como obesidade, o corpo não responde como esperado. Isso gera frustração da paciente, perda de confiança e dúvida clínica no médico. O erro número 2 é usar protocolos prontos para todas as pacientes. O lipedema não é uma condição única. Ele varia em estágio, em padrão de distribuição, em associação com outras condições, em resposta inflamatória. Quando você padroniza sem critério, você perde individualização e o resultado disso é melhora inconsistente, dificuldade de ajuste, sensação de que às vezes funciona e às vezes não. O erro número 3, acreditar que o diferencial está no equipamento. Tecnologia sem raciocínio clínico estruturado não resolve. O equipamento não decide quando indicar, para quem indicar, em qual momento usar, como integrar no tratamento. Quem faz isso é o médico. E quando isso não está bem claro, você tem tecnologia, mas não tem previsibilidade. O erro 4 é não saber comunicar o diagnóstico, plano e valor. Esse erro trava médicos tecnicamente bons. Na prática, isso aparece como dificuldade em explicar o diagnóstico, insegurança ao apresentar um plano, receio de falar sobre o valor do investimento. E o que acontece? A paciente não entende, não adere ou abandona o tratamento. E isso é uma distorção perigosa. Parece que o problema é o tratamento, mas na verdade foi a comunicação que falhou. O erro 5 é esperar estar pronto para começar. Esse erro é o que mantém tudo travado. Parece prudência, parece responsabilidade, parece até ética, mas na prática isso vira paralisia. Todos esses erros têm uma coisa em comum. Eles te afastam da segurança clínica. O erro não está em estudar, está em estudar sem organizar. O erro não está em ter cautela, está em confundir cautela com paralisia. Sem método, conhecimento vira dúvida refinada. E sem estrutura, cada paciente vira um novo começo. Eu vou explicar os 3 pilares do método LipMed. O pilar número 1 é o diagnóstico clínico inquestionável. Você sai daquilo, eu acho que é, para os critérios fecham o diagnóstico. São critérios claros, diferencial bem definido, documentação segura e comunicação objetiva. Quando o diagnóstico é claro, metade da insegurança desaparece. Pilar 2, protocolo clínico escalonável. Você para de tratar tudo ao mesmo tempo e passa a conduzir por fases. Princípio do mínimo eficaz, progressão lógica, ajuste individual, integração multiprofissional, otimização de agenda. Isso reduz variabilidade e aumenta a previsibilidade. No pilar 3, é o acompanhamento que sustenta o resultado. Você deixa de trabalhar por evento e passa a trabalhar por evolução. Você vai usar métricas clínicas, rotina estruturada, expectativa alinhada, acompanhamento com propósito. O resultado deixa de ser sorte e vira consequência. Até aqui, eu te entreguei clareza, te mostrei onde a maioria erra, te mostrei por que o modelo tradicional falha, te mostrei os 3 pilares clínicos que mudam o resultado. Mas deixa eu ser honesto com você. Eu não consigo te ensinar tudo isso em uma única aula. E se eu tentasse, eu estaria sendo irresponsável com você e com as suas pacientes. Porque a aula, ela abre os olhos. Mas o que transforma prática é método aplicado. E foi exatamente para isso que eu criei o LipMed, o lipedema descomplicado para médicos. O LipMed, ele é um método clínico estruturado,
que te leva a dominar o diagnóstico e o tratamento do lipedema com segurança em até 7 dias. E aí você vai se tornar um médico reconhecido por realmente fazer diferença na vida das pacientes, sem hormônio, sem implantes, sem modismos e sem improviso. O curso ele é dividido em 7 fases. Na fase 0, ela é uma preparação para o resultado. Você vai receber o contexto do método, você vai fazer o diagnóstico do seu nível atual, um documento das suas ações no LipeMed, um direcionamento da estratégia de implementação. E para te ajudar nesse diagnóstico, você terá acesso a um agente de IA exclusivo. Ele funciona como um espelho da sua prática clínica. Ele vai te fazer algumas perguntas certas, identifica suas lacunas reais e te mostra exatamente onde começar. Sem achismo, sem autoavaliação no escuro, você entra no método já entendendo o seu ponto de partida. E isso muda completamente a forma como você aprende, porque você deixa de ser um espectador e passa a aplicar desde o início. Na fase 1, a oportunidade no lipedema. Você aprende por que 90% das pacientes seguem sem diagnóstico, o tamanho real da lacuna clínica, o novo paradigma, o propósito mais lucro ético. Já na fase 2, o diagnóstico clínico inquestionável, onde você aprende quais são os critérios objetivos e subjetivos, o diagnóstico diferencial entre lipedema, linfedema e obesidade, os estágios, os tipos, fenótipos, a documentação segura. E aqui você não aprende só na teoria, você vai assistir os vídeos de casos reais do meu consultório, como eu mostro na prática com pacientes reais, identificar, diferenciar o lipedema, linfedema e a obesidade. E aí você passa a fechar diagnóstico com segurança. Você vai aprender a explicar com clareza e documentar corretamente. Na fase 3, são os fundamentos clínicos aplicáveis, onde você aprende a fisiopatologia prática, inflamação crônica e microcirculação, a relação metabólica, os exames úteis e os exames desnecessários. Na fase 4, é o protocolo LipeMed, onde você aprende as etapas clínicas estruturadas, medicações orais, injetáveis, suplementação, manejo de efeitos colaterais, ajuste por perfil de paciente e métricas clínicas. Na fase 5, vem a implementação em até 7 dias, onde você vai entender qual é a estrutura mínima necessária, o fluxo de atendimento dos pacientes, contratos, consentimentos, modelo de prontuário, o passo a passo desde o início. Na fase 6, você vai aprender a equipe, parcerias e recorrência, como estruturar uma equipe multidisciplinar, como criar recorrência ética e como sustentar os resultados. Até aqui, você tem tudo para diagnosticar, conduzir e tratar o lipedema com segurança. Mas existe um detalhe que separa o médico que sabe do médico que é reconhecido, valorizado e cresce com consistência. Porque não basta conduzir bem, você precisa saber sustentar isso na prática. E é exatamente por isso que eu incluí alguns bônus que resolve que a maioria ignora, mas paga o preço depois. Bônus 1, marketing médico ético. Isso aqui poderia facilmente ser outro curso. Um curso só sobre como se posicionar, como ser referência, como comunicar o diagnóstico com clareza, como aplicar o plano de tratamento sem gerar resistência, como conduzir a paciente com segurança até a decisão e, principalmente, como fazer tudo isso dentro das normas do Conselho Federal de Medicina. O que pode, o que não pode, como se comunicar nas redes sociais sem risco ético. Isso aqui facilmente poderia ser vendido como treinamento separado, na faixa de R$1.000 a R$2.000, sem dificuldade. Mas eu não vendo isso separado. E o motivo é simples. Sem isso, muitos médicos travam, mesmo sabendo a parte clínica. E o que isso resolve? A insegurança para se posicionar, medo de divulgar, dificuldade em gerar autoridade, baixa adesão da paciente por falha de comunicação, porque não adianta saber conduzir se você não consegue explicar, gerar confiança e fazer a paciente seguir o plano. Bônus 2. Como escalar seu consultório sem virar escravo dele. Porque não adianta segurança clínica se a rotina continua te prendendo, se a sua agenda continua te controlando, se você continua dependendo de volume, plantão ou sobrecarga. E aqui você aprende como crescer na medicina sem depender de agenda cheia,
como parar de trocar tempo por dinheiro, como estruturar um consultório que trabalha ao seu favor, como não cair na armadilha de virar refém do próprio sucesso. Esse conteúdo sozinho valeria pelo menos R$500 se fosse vendido separadamente, mas ele está aqui como bônus. Porque o médico que domina a conduta, mas continua preso na agenda, ele ainda não chegou lá. E esse é um ponto tão importante que depois eu aprofundei isso em um outro treinamento meu, focado em carreira e estrutura médica. Mas aqui você já vai ter essa base necessária para não cair nesse erro. O bônus 3 é o LipeMed Business, exclusivo para os 50 primeiros alunos, porque tem um terceiro ponto que trava muitos médicos: precificação e estrutura na prática. Por isso que você recebe também esse módulo, o que está incluso: aula completa de precificação, estratégia de posicionamento, roteiros de explicação para pacientes e um agente de IA de precificação. O kit LipeMed completo, o kit reúne todos os documentos organizados como a jornada da paciente acontece na prática, na consulta, modelo de solicitação de exames pronto para usar, no retorno, a orientação inicial da paciente, modelo de apresentação do investimento do protocolo, antes de iniciar o contrato de prestação de serviço, termo de consentimento da teaser partida, autorização do uso de imagens e orientação do início do protocolo. E o destaque do LipeMed é o agente de IA, exclusivo para precificação. Ele considera todos os seus custos reais, taxa de sala, insumos, equipamento, hora de trabalho, e te entrega uma precificação estruturada, segura e justificável dentro da sua realidade. Sabe quanto essa ferramenta valeria sozinha? Pelo menos uns R$1.000, mas ela não é vendida separadamente. Ela está dentro do LipeMed Business, que por sua vez está dentro da oferta de hoje, como um bônus, mas essa é exclusiva para os 50 primeiros. Se você fosse adquirir o LipeMed Business separadamente, ele até poderia custar facilmente R$3.000. Hoje, ele já é vendido por R$1.000 quando entra no LipeMed. Mas nessa turma inaugural, ele não será cobrado, ele será liberado exclusivamente para os 50 primeiros alunos como bônus. Depois disso, ele volta a ser vendido separadamente e ele sai da oferta principal. Então perceba, isso aqui não são extras, são partes essenciais para você não travar depois. Porque o que mais acontece é o médico aprende, entende, mas não aplica. E esses bônus existem para garantir que isso não aconteça com você. Você não virou médico para improvisar. Você virou um médico para entender, conduzir e resolver. Você merece sair da consulta pensando: eu fiz o certo. Você merece dormir tranquilo e suas pacientes merecem clareza. Porque errar conduta custa tempo, retrabalho, custa energia, improviso custa reputação, estudar sem implementar cria o médico quase pronto. Comprar equipamento sem método vira despesa. E o custo de não dominar isso hoje é continuar inseguro amanhã. Hoje, você encontra eventos de lipedema por R$10.000, R$15.000, mentorias que passam de R$60.000 para te ensinar em um final de semana. Conteúdos que não resolvem a condução na prática. E aqui você está acessando um método completo, com aplicação direta no seu consultório. Sem viagem, sem pausa na rotina, sem depender de tentativa e erro. Sendo direto com você, 10.000 faria sentido? Provavelmente sim. 15.000 nesse curso seria justificável? Dependendo do resultado, também. Mas aqui está o ponto. Você não está comprando aulas, está comprando segurança clínica, clareza na decisão e o fim do improviso. Mas calma, não é esse valor e nem uma fração disso. O investimento para ter acesso ao LipeMed hoje é de apenas 12 vezes de R$ 299,70 ou R$ 2.997 à vista. Menos do que um congresso fora da sua cidade, um equipamento mal escolhido ou um custo para continuar inseguro. E agora vem a garantia risco zero. Antes de você decidir, existe uma pergunta legítima. E se não funcionar para mim? É justo. E é exatamente por isso que o risco não é seu, o risco é meu. Você tem 30 dias incondicional. Você entra, assiste, avalia, e se não fizer sentido para você, eu devolvo 100% do seu investimento, sem perguntas e sem burocracia. Então, como funciona a inscrição?
Logo após clicar no link disponível já no chat e nos grupos, você será direcionado para a página de pagamento dentro da plataforma Hotmart. E ali o processo é simples e direto. Você precisa preencher seus dados corretamente e escolher a forma de pagamento que mais faz sentido para você. Cartão de crédito com opção de parcelamento, inclusive pode usar até 2 cartões diferentes se quiser, dividir o valor, Pix à vista, boleto bancário, tudo da forma mais segura e sem burocracia. E depois da compra? Assim que o pagamento for confirmado, você recebe automaticamente no seu e-mail o acesso à plataforma, seu login e senha, o passo a passo para começar. Ou seja, o acesso é imediato. Comprou, recebeu, começou. Agora que eu te expliquei sobre a garantia, as vagas para o LipeMed estão oficialmente abertas. O link da inscrição já está sendo disparado no chat e nos grupos. Clique agora, garanta sua vaga no LipeMed. E eu vou ser direto com você. Os 50 primeiros recebem acesso ao LipeMed Business, com toda a parte de precificação, agente de ar, posicionamento e estrutura profissional. Depois disso, esse bônus simplesmente sai, sem negociação e sem exceção. Agora, você tem 3 alternativas. Depois de tudo que você viu até aqui, existe um momento que não dá mais para fingir que não viu. A partir de agora, você tem 3 caminhos muito claros. O primeiro caminho é ignorar, fechar essa aula, voltar para o consultório e continuar fazendo do jeito que sempre fez. Continuar estudando de forma fragmentada, tratando parcialmente, ajustando conduta no improviso, convivendo com aquela sensação silenciosa de que algo ainda falta, mas existe uma verdade simples na vida profissional. Se você continuar fazendo o mesmo, o resultado continuará também o mesmo. O segundo caminho é tentar aprender tudo isso sozinho, buscar artigos soltos, cursos isolados, congressos caros, viagens, hospedagens, especializações fragmentadas. Eu conheço esse caminho, porque eu já percorri esse caminho e ele demora mais, custa mais caro, exige mais gasto de energia e cobra um preço emocional que ninguém contabiliza. O terceiro caminho é o mais simples, o mais estruturado e racionalmente o que tem o menor risco. Você entra agora no LipeMed, vai ter acesso a um método organizado, um passo a passo clínico claro, critérios diagnósticos objetivos, um protocolo estruturado, uma implementação em até 7 dias, uma segurança documental, previsibilidade clínica. Esse é o caminho mais rápido, mais seguro e mais eficiente. E sabe por que é o mais seguro? Porque você não assume o risco sozinho. Ou você aplica o método e ganha segurança, ou você recebe seu dinheiro de volta. E aí chegou a hora da decisão final. Existe um médico que continua tentando acertar e existe um médico que decide, sabe exatamente o que está fazendo. E o LipeMed foi criado para transformar tentativa em método, método em segurança. E você escolheu o caminho mais inteligente, o mais estruturado e o mais seguro. Clique no link disponível aqui no chat e também nos grupos, garanta sua vaga no LipeMed, implemente em até 7 dias e comece a conduzir o lipedema com segurança que você merece ter. A clareza está aqui, a oportunidade também e a decisão é sua.